Vamos seguir então com as dúvidas. Eu encaminhei o vídeo. Vocês assistiram o vídeo? Deilton só fala de comida, pelo visto, né? Beleza. Aí é o seguinte, começaram a fazer a lista, o Adeilton, né? Começaram a fazer a lista, vocês têm dúvidas sobre a lista, vocês têm dúvidas sobre a videoaula, como é que vocês preferem tirar dúvidas sobre a aula, sobre algum exercício da lista? Não entendi como começar. Tá, mas vamos lá então. Sobre a videoaula, compreenderam? Ou com alguma dúvida ali sobre como proceder? Alguma dúvida como funciona? Fala, Joaquim, pergunta. Se precisar, abre o áudio aí, se for mais fácil, tá? Mais alguém além do Joaquim? Enquanto a gente espera o Joaquim se passar a dúvida dele. Qual é o dia da entrega da lista? Eu combinei uma semana, né? Então, se eu passei ontem, foi dia 24, é até dia 31. Pessoal, lá no guia de estudo eu atualizei todas as datas, tá? Tá tudo com a data direitinho, data da entrega da lista, data da apresentação prévia, tá? A videoaula de hoje eu estou terminando de editar ela aqui, o computador, conforme falei, ele não é muito bom não, né? Mas eu estou terminando de editar ela, eu vou postar ainda hoje, e as dúvidas para sexta-feira, tá? A gente reúne na sexta-feira para tirar dúvida. Não, não precisa número complexo, não. Deixa eu... Na verdade, quem que perguntou? Deixa eu voltar aqui, peraí. O Nicolas, né? Na verdade, não precisa usar número complexo, é só aqueles cálculos lá do z equivalente. Como que é feito o cálculo? Eleva ao quadrado, acha o z equivalente, pronto, usa o módulo. Tá? Tem que ter o conceito, saber o conceito de número complexo para entender que a soma, na verdade, é uma soma vetorial, né? Então, o R está aqui, né? E o XC está aqui. Então, a soma é uma soma vetorial, que vai dar algo dessa maneira, ó, usando vetor nos dedos, né? Mas a soma é uma soma, saber que é uma soma vetorial, mas sabendo isso, usa os quadrados e não precisa nem usar número complexo, tá? Para fazer a lista. Tem um outro momento lá que é no cálculo, na hora que eu falo da tensão da rede, né? E da tensão do capacitor, também a soma é número complexo, né? Então a tensão da rede é o eficaz e a tensão da rede, desculpa, tá aqui é o módulo, né? E a gente vai ter a tensão do capacitor, a tensão na resistência, mas tudo ali é usando a relação quadrática, a relação de triângulo retângulo, tá? Então não precisa usar número complexo, não, mas tem que saber o conceito, claro, para entender por quê. Na verdade, ali, pessoal, eu não sei se vocês entendem, se vocês acompanharam, tem bastante explicação para entender o que acontece, né? Mas o fundamental são aquelas fórmulas no final, tá? Se vocês começaram a fazer a lista, vocês vão ver que são aquelas fórmulas no final. Daqui a pouco eu falo sobre isso, então. Deixa eu só ver o que o Joaquim escreveu aqui. Ixi, Joaquim, não entendi sua pergunta. Como o transformador converte a corrente alternada, parte negativa em positiva? Joaquim, quem faz isso não é o transformador. Quem retifica é o diodo, né? É o retificador. Então, quem converte alternado em contínuo é o retificador, são os diodos no circuito, tá?
O transformador, a função dele é só abaixar a tensão, certo? Natália. Rodrigo, fiquei boiando a respeito do Ripple que foi dito lá na apresentação prévia. Não entendi bem. A dúvida é no vídeo da apresentação prévia ou na que eu apresentei? Na apresentação prévia eu vou precisar dar uma olhada de novo, que eu não lembro. Eu vou abrir aqui em outra página. E vamos assistir junto? Deixa eu abrir aqui a apresentação prévia. Deixa eu só achar o link. Daí a gente assiste e eu vejo o que está falando lá, tá? Vou abrir. A gente já vai lá. Vou colocar aqui então, a gente vai assistindo junto a apresentação prévia e eu tiro a dúvida na apresentação prévia. Fiquei com dúvida nela. Aí eu não entendi na videoaula, tá? Então eu vou voltar, vou abrir a apresentação prévia aqui e a gente vê, tá? Assistir juntos. Deixa eu ver. Vamos juntos. Vocês estão vendo a tela aqui aí então? Ainda não. Peraí, tá abrindo aqui. Desceu a tela? Que eu não lembro de cabeça o endereço. Peraí. Transformador, apresentação. Deixa eu só confirmar. Tô vendo a tela. Beleza, então vamos lá. Tá aparecendo a tela. Série, formando um divisor de tensão. Um diodo retificador em série com este divisor, um capacitor em paralelo com este, a nossa resistência de carga. Esse divisor. Opa! Desculpa. Utilizamos dois resistores em série, formando um divisor de tensão. Um diodo retificador em série com este divisor, um capacitor em paralelo com este, a nossa resistência de carga. Esse divisor de tensão formado pelos resistores permitirá que a tensão da fonte diminua para o valte desejado de acordo com o valor dos resistores. Por exemplo, se temos uma tensão de fonte de 220 volts, um resistor 1 de 260 kΩ e um resistor 2 de 15.000 kΩ, o valte será de 12 volts. Capacitância pode ser encontrada pela fórmula já estudada, composta por C igual Q sobre U, sendo C igual capacitância, Q igual carga elétrica e U igual potencial elétrico. Também temos a reatância capacitiva, que também pode ser encontrada por uma fórmula já estudada, composta por XC sobre 2πFC, sendo XC igual reatância capacitiva, F igual frequência e C igual capacitância. Fora isso, temos a aplicação do Ripple, que quanto maior o capacitor, menor o Ripple, pois como o valor do capacitor está na divisão, quanto maior o seu valor, menor o Ripple, o que é bom, porque diminui a oscilação da onda. O fluxo de transformador não é altamente aumentado, pois o resto são circuitos, já que o capacitor usado para regulação pode se abrir, chegando na carga para a mesma tensão de atrás. Pode queimar o equipamento pressão, o risco é diminuído se for utilizado circuitos de baixa potência, além de circuitos de alta potência exigir um capacitor mais caro, que justificaria a compra de um transformador, que também evitaria despesas e para ocupar maior espaço. Então vamos lá. Algumas coisas aqui da apresentação prévia, já que a Nathalie perguntou. Primeira coisa, inclusive eu falei isso aqui no vídeo, né? Fazer o divisor de tensão com duas resistências não é interessante, porque a potência que eu vou dissipar aqui é a potência ativa, eu estou perdendo energia, tá? Então não é o ideal. Depois, aqui mais para frente, vocês falam do capacitor, né? Como calculo o XC, né? Impedância capacitiva. E aqui fala do Ripple, né? Então, quanto maior o capacitor, mais lento vai ser a descarga, né? Então, menor é o Ripple. E se for de onda completa, né? Se fosse de meia onda, ele desceria até aqui embaixo. Ele sobe tudo isso, né? De onda
completa, desculpa, ele viria até aqui, então ele tem um ripple menor. E aqui depois, aqui tem um erro. E essa resistência R1, conforme eu mostrei para vocês, o ideal é ela ficar em paralelo aqui, tá? Senão o capacitor ele não descarrega. Ele não tem circuito fechado para descarregar. Ó. Aqui vai ficar aberta a tomada. O certo dessa resistência é ficar aqui em paralelo. Mas esse circuito aqui é o mesmo que eu apresentei, tá? Eu não entendi a dúvida daí, Nathalie. Eu não entendi na videoaula. A questão do Ripple, o que acontece? A partir do momento que você sabe qual que é o seu valor de pico a pico, tá? Quanto que vale... Vamos voltar aqui. Estou falando e mostrando, né? Certo, não. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui eu faço um desenho. Todo mundo está vendo a tela aí, né? Parece que está direitinho. Tá. Então, o que acontece? Se a gente tiver, então, o sinal e tem uma ondulação, mais ou menos, né? Ficou muito bonito o gráfico, não? Tá? Esse sinal aí, dessa maneira, ou seja, eu vou ter um valor médio, que está aqui, no meio desse sinal, tá? E um valor que vem aqui, que é o valor de pico a pico, ou V onde pico a pico, tá? Esse valor aqui, então, ele é chamado V onde pico a pico, certo? E o azul é o V médio, certo? A partir do valor do V médio e do V onde pico a pico, eu calculo o Ripple, usando a fórmula que eu passei, tá? A fórmula lá do retificador com filtro, tá? Do circuito retificador com filtro. Aí, utilizando aquela fórmula lá, você usa esses dois. No caso que eu apresentei aqui, tá? No caso aqui deste circuito, não é esse, né? Peraí. Deste circuito aqui, desses dois circuitos, o que a gente vai ter? Olhem só. A gente tem, ao invés de ter o transformador, eu tenho essa parte aqui e essa parte aqui. E essa parte aqui, ó, essas duas partes, tá? Como que? Uma impedância em série. Então, uma parte da tensão vai ficar aqui e a outra parte vai para a carga. Então, é uma outra maneira de abaixar a tensão sem usar o transformador, certo? O que acontece? Na carga, eu vou ter de novo um sinal. Como eu tenho esse capacitor aqui, ó, eu vou ter igualzinho aconteceu lá no transformador, no retificador de onda completa, minha onda, com filtro. De novo, como eu tenho esse filtro, o que vai acontecer então? Eu vou ter um Ripple. E como que eu calculo o Ripple? Da mesma maneira que foi aqui na lista anterior, tá? Então, tendo a tensão média e o valor de ondulação, eu calculo o Ripple. Da mesma maneira, como que eu vou obter o valor médio e de Ripple? Aí entra nas fórmulas que eu acabei de passar, tá? Então, se a gente pegar lá na apresentação, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar disso aqui, ó. Vocês vão precisar calcular, primeiro, o IS de pico. Quem é o IS de pico? Vou colocar aqui que fica mais fácil. Quem é o IS de pico? Quem é o IS de pico? É a corrente que sai do retificador. O fundamental aqui agora, pessoal, é o seguinte. É lembrar que vocês vão trabalhar com corrente e não com tensão. Se esse cara aqui, conforme eu expliquei, ele funciona como uma fonte de corrente, então vocês vão trabalhar com corrente, não com tensão. Então, o que eu preciso? Calcular o IS de pico. Tá aqui, primeira coisa. Tá? Como que eu calculo o IS de pico? Usando as fórmulas que eu apresentei. Tá aqui, ó. É essa fórmula aqui, ó, fundamental. Tá? IS de pico, 377 vezes C1 vezes a tensão da rede.
Então, primeira coisa, calcula o IS de pico, que depende de quem? Fundamentalmente, ele vai depender desse capacitor aqui, ó. Então, esse cara é o cara que controla a máxima de corrente, a máxima corrente que o circuito pode fornecer. Depois que calculou o IS de pico, a gente calcula o IS médio. Como que eu calculo o IS médio? Lembrando que o IS de pico, ele vai ser uma corrente pulsante. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui. O IS é esse aqui. Então, eu tenho o valor de pico, tá? Que é calculado por essa fórmula aqui. Eu já falei para vocês. E se é um sinal pulsante dessa maneira, eu consigo calcular o IS médio, não consigo? Como que eu obtenho o valor médio? Valor médio, a gente pode utilizar o mesmo valor lá no retificador sem o filtro, tá? Porque o que acontece? A gente está analisando essa parte aqui, ó, antes do filtro. Então, essa parte só do retificador, antes do filtro, tá? Então, comecei o retificador sem o filtro, eu tenho esse sinal. E como que eu calculo o valor médio de um sinal desses? Vocês lembram? O valor de pico dividido por π. Vocês estão acompanhando, pessoal? Estou perguntando, ninguém responde. Beleza. Então, como é que eu obtenho o valor médio? É o valor de pico dividido por π, se for de meia onda, que é o que não tem isso aqui, e dividido por π vezes 2, se for de onda completa, é o que está aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, de onda completa e esse de meia onda. Então, o que que eu fiz? Os dois cálculos iniciais, esses dois aqui usando a fórmula, tranquilo e fácil. IS e IS de pico. O que que eu faço agora? Vou achar os valores IC e RL médio. Tá bom? Por que que eu vou usar o médio? Porque é mais fácil também. Comecei pelo mais fácil. Tá? O IC médio vai ser quanto? Tá aqui, ó. É zero. Por que que é zero? Não passa corrente contínua no capacitor. E o RL médio, que é o outro item que eu preciso calcular que está aqui, quem é? Se esse é zero, então vai ser exatamente igual o IS de pico. Então, IRL médio igual IS de pico, que eu já obtive. O IC médio igual a zero. Alguém me perguntou ali como que eu acho o V rede de pico. Vamos lá. Quem é o V rede? A tensão da rede. É o 127 volts. Só que como eu quero o valor de pico, então vai ser o quê? 127 vezes raiz de 2. Dá em torno de 180 volts. Inclusive aqui na explicação, eu coloquei isso, né? Que o V rede de pico é em torno de 180 volts. Tá? Por que que a gente usa a fórmula do IRL sem filtro e não com filtro? A gente usa a fórmula do IRL sem filtro porque eu estou analisando aqui ainda, por enquanto. Eu estou vendo a corrente que esse cara fornece para cá. Tá? Como é a corrente que esse cara fornece para cá, é a corrente sem o filtro. Agora sim o filtro vai começar a fazer, vai ter influência e a gente vai calcular como é que fica na carga, a corrente na carga. Por isso que a gente utiliza a corrente sem o filtro, tá? Aqui a gente usa a fórmula. Sim, deixa eu ver se tem mais dúvida aqui, eu já volto. Beleza. Então vamos lá. Então com isso eu calculei já, ó, esse valor que é 337, 377, né? Deixa eu confirmar aqui que eu não lembro de cabeça. 377, isso. 377 vezes C1 vezes P rede. Pico. E se for 127 é 180 volts. Esse aqui vai ser o valor de cima, esse cara vai ser o valor de cima, então IS pico dividido por π. E eu posso multiplicar por 2 se for de onda completa, ou não se for de meia onda. Então, isso aqui vai depender se ele é de onda completa ou meia onda. Com isso, eu calculo aqui, é zero, beleza, e calculo esse aqui, que é o valor do próprio S médio, desculpa aqui. S médio. IRL médio é o IS médio, esse valor aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? O IS de pico, aí que tem um cálculo, né? Que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada cabeludo, não é nada impossível. É esse aqui.
eu tenho o IS de pico, é essa corrente, ela vai ser dividida uma parte para cá e uma parte para cá, tá? Então, o que eu tenho? Um divisor de tensão, se eu tenho um divisor de corrente, desculpa. Se eu tenho um divisor de corrente, o que eu vou fazer? Uma parcela do IS, é o IS, o C2 de pico, e outra parcela do IS vai ser o IRL de pico. Como que eu defino essa parcela? Usando isso aqui, ó. Z equivalente dividido por XC2 e Z equivalente dividido por RL. E como que eu obtenho o Z equivalente? Através dessa fórmula. Então, com isso, eu consigo calcular o IC de pico, que vai ser o IS de pico vezes essa relação aqui, tá? Vezes Z sobre XC. E esse aqui vai ser IS de pico vezes C sobre R. Tá? Com isso, eu calculei as correntes. O que eu preciso agora? Eu preciso calcular a tensão na carga. Como é que eu faço, então? O VRL médio vai ser igual, lei de Ohm, tá? IRL médio vezes RL. Certo? L e RL. E o VRL pico, daqui a pouco eu explico. Já vamos colocar o nome correto aqui, tá? Vai ser, esse VRL é o valor da ondulação lá na saída. Deixa eu fazer um desenho aqui. Esse VRL vai ser o valor da ondulação ali na saída, tá? Então, vai ser o valor da ondulação aqui na saída. Então, o que ele vai ser? Vai ser isso aqui, ó. Esse é o sinal. Eu tenho o gráfico lá na carga, que é dessa maneira, tá? Lembrando, eu tenho aqui o valor médio, que é o VRL médio, tá? Vou deixar aqui de vermelho, ó. VRL médio. Ixi, ficou ruim. Bom, VRL médio é esse reto aqui. E o VRL, eu estou chamando de pico, daqui a pouco eu já vou explicar, tá? É o azul. Só que o que acontece? Para evitar confusão, o que a gente vai fazer? A gente lembra que isso aqui, ó, daqui a aqui, é o V1 de pico a pico, concorda? Certo? Se isso aqui é o V1 de pico a pico, tá? Então o que eu estou chamando aqui de VRL, seria VRL pico, tomar cuidado que é isso aqui, ó. É essa variação, tá? Então vamos voltar lá. Então VRL de pico, na verdade, se eu utilizar aquela fórmula ali, tá? Ele não é o VRL de pico, é o V1 de pico a pico, ele é igual. Isso para evitar confusão, para a gente usar o mesmo gráfico, o mesmo nome, tá? Vai ser igual, então, a IRL pico vezes RL. Com isso, então, agora eu tenho o V1 de pico a pico, que é o que eu precisava, e o VRL médio, tá? Atenção de saída média. Com isso, eu consigo calcular o Ripple. O Ripple é a relação entre eles. Esclareceu, Nathalie, a questão do Ripple? Vamos saber se no exercício a corrente é contínua ou alternada. Uai, Joaquim, aqui, ó. Vamos lá. Tensão da rede. Se é tensão da rede, é alternado. Tá? Sobre esse cara aqui, é corrente alternada. Tá? Depois que passa no retificador, que é esse conjunto, daqui para cá é o IS. Tá? Aí sim é aquele sinal pulsante. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui é alternado. Aqui é alternado. Tá? É dado. Se é da rede, a gente sabe, ó, é CA. Certo? Tá? Depois que passa no retificador,
vira corrente contínua. Tranquilo? Vamos saber se a corrente alternada, beleza, sim. Se dessa forma, pode usar RL. Diogo, eu não sei se a fórmula funciona, eu teria que testar se dá o mesmo resultado. Deixa eu ver, XC em cima. Eu não sei se funciona, eu acho que não vai funcionar não, porque a soma ali, na verdade, ela é quadrática, né? A dúvida do Diogo. Ele está perguntando se poderia inverter, usar outra fórmula, tá? É melhor usar a fórmula que eu passei, porque a soma do XC mais RL, ela é quadrática. Na fórmula que você está colocando ali, não está considerando a raiz e a soma quadrática, tá? O diodo na vertical. Pois é, depois que eu fiz o vídeo, eu lembrei que eu esqueci de falar sobre ele. Boa. Deixa eu falar sobre ele, então. Vou apagar tudo aqui. Eu falei que ia falar, né? Sobre ele. Eu disse que ia comentar sobre ele e acabei esquecendo. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Se eu não tivesse esse diodo, tá? O que ia acontecer? Vamos lá. Se eu não tivesse esse diodo, o que ia acontecer? Eu ia ter a corrente nesse sentido e com certeza não teria corrente circulando aqui, concorda? Por quê? Porque esse diodo não deixa. Esse diodo aqui não deixa. Então, esse diodo faz com que só tenha corrente nesse sentido, né? Nesse sentido aqui, ó. Tá? Só que o que acontece? A gente sabe que esse cara aqui tem que trabalhar com corrente alternada. Acabei de falar, ele é uma impedância. Para ele funcionar como corrente alternada, eu tenho que ter sobre ele corrente alternada. Então, o que eu faço? Eu forço com que tenha corrente sobre ele no outro sentido. Só que essa corrente no outro sentido pode passar na carga? Se passar na carga, eu não estou retificando mais. Porque ora corrente aqui, ora corrente aqui, né? Então, eu não posso utilizar... fazer com que a corrente passe na carga. Então, para que eu engane, meio que tapeie, né, o circuito aí, eu faço com que aqui tenha corrente alternada, mas aqui não, eu uso diodo. Por quê? Por quê? Porque daí eu tenho corrente neste sentido, tá? Para cá. E eu também tenho corrente neste sentido, só que, ó, vejam bem, não passa na carga. Então a carga continua sendo o quê? Contínua, só que esse cara aqui, ele ficou o quê? Ele tem corrente alternada. Ora passa em um diodo, ora passa em outro. Passa em um, passa em outro. Então com isso eu tenho corrente alternada sobre ele, ele vai funcionar como uma impedância de fato, com corrente alternada, né? E daí segue todos aqueles cálculos que eu expliquei. Para isso que tem esse diodo aqui. Tranquilo? Como calcular o valor mínimo? Qual o valor mínimo, Isadora? Tem alguma pergunta aqui na lista que pede o valor mínimo? Ou o valor mínimo no gráfico? Valor mínimo, vejam só. Vou desenhar aqui de novo. Exercício 1 pede, então deixa eu ler. Calcule a tensão de saída na fonte sem transformador apresentada abaixo. Desenhe a forma de onda da tensão e corrente sobre a carga, indicando o valor médio de ondulação, de pico e valor mínimo. Ah, tá. Então tá, o valor mínimo, vou desenhar aqui de novo. Então, deixa eu puxar para cá. O valor mínimo, o que a gente faz? Novamente, se a gente tem essa variação, essa oscilação aqui, né? E a gente tem isso aí em cima de um valor. Tá? Então, vou ter aqui meu valor médio, de novo, né? Vou ter aqui um valor de máximo, valor de pico, tá? E vou ter aqui embaixo o valor mínimo. Se eu tiver calculado isso aqui, que é o que é isso aqui? Isso aqui é a ondulação pico a pico,
tá? Isso aqui é o V1 de pico a pico. E se eu tiver calculado isso aqui, que é o valor médio, eu consigo obter quem? Então, eu tenho essa variação, tá? Tenho o valor médio, consigo obter o valor de pico e o valor, vamos chamar de máximo, não de pico, para não confundir. O valor máximo e o valor mínimo. Como é que fica, então? Valor máximo, opa, máximo igual a valor médio mais o V onde, pico a pico, dividido por 2, concorda? E o valor mínimo vai ser como? O valor mínimo vai ser igual ao valor médio menos V onde, pico a pico, dividido por 2, certo? Eu tenho tudo isso, ó. Tenho aqui o valor médio, tenho aqui o V onde, pico a pico, então consigo o valor máximo e mínimo. Por quê? O V onde está aqui, ele vai subir, né? Quanto que ele vai subir? Metade do V onde, pico a pico, que é esse valor, e vai descer quanto? Metade do valor de pico a pico. Meio bagunçada a figura, mas acho que deu para entender, né? Certinho, Isadora? Entendeu? Na 1, valor mínimo no gráfico. Exatamente o que eu expliquei aqui. Entendeu, Diogo? Mais dúvidas, pessoal? Três? O que é 3? Projete uma fonte de alimentação sem transformador, de onda completa, ou seja, se é de onda completa, se é de onda completa, então é esse circuito aqui, né? Se fosse meia onda, era o de cima. De onda completa, que fornece a uma carga de 330 ohms, então eu tenho o valor da carga, né? Tenho configuração do circuito, tem o valor da carga, fornece uma tensão média de 12 volts. O cálculo aqui é tudo ao contrário, então. O que eu tenho? Eu não estou partindo daqui e chegando aqui embaixo. Eu estou partindo daqui de baixo e chegando lá em cima. Vai seguir o mesmo procedimento. Eu tenho RL, tá? E tenho o valor médio. E também tenho o valor da ondulação, tá? Então, se eu tenho ondulação e o RL, eu calculo quem? O IRL médio, IRL de pico, e sigo fazendo o resto dos cálculos aqui para cima, tá? Está pedindo para assumir que a rede é 127, então já tenho esse valor aqui também, tá? Se a rede é 127, eu tenho esse valor. O que eu preciso? Eu preciso seguir daqui para cima para fazer os cálculos, certo? Para projetar essa fonte, o que eu vou precisar calcular? Calcular esse capacitor, que é o C1, e vou precisar calcular esse capacitor, que é o C2, que depende desse valor aqui, tá? Então, a partir do momento que eu faço esse cálculo, eu calculo já o IRL de pico e IRL médio. Sabendo o IRL médio, automaticamente, vocês concordam comigo, que eu sei o IS médio. Sabendo o IS médio, eu consigo calcular quem? O IS de pico, por quê? Porque eu uso essa fórmula aqui, que é de onda completa. Sabendo o IS de pico, eu coloco aqui e tendo a rede, eu calculo o C1. Beleza. O que eu preciso calcular agora, então, para projetar o C2? Tendo o valor do IS de pico e do IS do IRL de pico, tá? O IS de pico e o IRL de pico, eu consigo calcular o capacitor. Eu preciso dessa relação aqui para calcular o capacitor, tá? Tendo esse valor aqui e tendo esse, eu consigo calcular esse, o IC de pico. Como que eu consigo calcular o IC de pico? IS pico ao quadrado
é igual IC2 pico quadrado mais IRL de pico ao quadrado, porque a soma é vetorial, lembra? Ao quadrado. Então, se eu tenho esse cara, consigo calcular esse. Conseguindo calcular esse, eu acho o IC 2 de pico, é esse aqui. Tendo o IS, que é lá de cima, tá? Eu consigo calcular, e tendo R, né? Eu jogo aqui na fórmula e consigo calcular o XC. Certo? E eu preciso do XC exatamente para projetar o circuito, que é o C2. Tranquilo? Você pergunta lá. Como calcular a tensão de saída? A tensão de saída, Joaquim, tá aqui, ó. Tem o valor médio e o valor de ondulação de pico a pico, tá? Tinha feito o gráfico aqui, agora sumiu, né? Ele some. Tem aqui também, ó. Tá aqui, ó, o valor médio e o valor da ondulação aqui em torno desse valor médio, tá? Tendo o valor dessas correntes, eu simplesmente multiplico pela tensão, pela resistência, desculpa, e acho a tensão para montar o gráfico. Mais dúvidas, pessoal? VRL é a tensão, sim, é a tensão de saída. VRL é a tensão na carga, que é o que me interessa, que é a saída. Exatamente. IC2 igual a zero. Por quê? O IC2 médio é igual a zero. Por quê? Porque não tem corrente contínua passando aqui. O valor médio é corrente contínua. Não tem corrente contínua passando no capacitor. Certo? Se não tem corrente contínua passando no capacitor, a corrente aqui é zero. Beleza, eu mando os slides depois. Pode ficar tranquilo. Se bem que tem um vídeo também, né? Mas eu mando o slide. Mais dúvidas? Não, IC1 não é zero, não. Por quê? Porque em IC1, porque no capacitor C1, a gente está trabalhando com corrente alternada. Não passou no retificador ainda, Joaquim. Se não passou no retificador, essa parte aqui é alternada. Depois que passa no retificador, que é esses dois conjuntos de diodo, aqui a gente está trabalhando com contínuo. Tá? Exatamente, Luiz. Exatamente. Todos os valores médios, corrente contínua, tá? Valor médio é considerado corrente contínua, e todos os valores alternados é o que eu estou chamando aí de valor de pico. Aqui na apresentação, quer ver? Aqui, ó. Tá? Corrente alternada, valor de pico, corrente contínua, valor médio. Exatamente o que o Luiz falou aí. Mais dúvidas? Pessoal, esse esquema de colocar, mandar a videoaula fora, acho que é melhor, né? Porque daí vocês assistem na hora que tiver mais facilidade, em vez de ter que assistir todo mundo junto, né? Tomar um tererê? Como é que vai tomar tererê? Tererê é o chimarrão gelado? Tem que tomar chimarrão quente para evitar coronavírus. Mais dúvidas, pessoal? Gelado é melhor? O 4. Subtrair da tensão de saída. Não entendi. O 4. Subtrair
da tensão de saída. Da tensão de saída. A tensão sobre os diodos. Deixa eu voltar lá. 4. Calcule as tensões e correntes no circuito de iluminação de ambiente com LED, luz noturna. Isso aqui é parecido com aquela luzinha que eu mostrei das minhas filhas. Quem que perguntou? Joaquim. Apresentado ao lado. Desenhe a forma de onda da tensão e corrente sobre a carga e a tensão sobre o capacitor C2, indicando o valor médio de ondulação de pico e valor mínimo. Tá tudo aí. Adote, então, que R1, 330K, 220 nano, 10 micro, 560 ohms, e a tensão do LED é 2. Então, o que você tem que considerar aqui? Ó? Calcule a tensão e corrente. Primeiro, você vai pegar aqui. Ó. Então, é daqui para lá. Né? Não é um projeto. Quando é projeto, é daqui para lá. Então, você pega o que você precisa e vem projetando e calcula os componentes. Tá? Não é um projeto. Como não é um projeto, tá pedindo para calcular, tá? Então, é daqui, no caso desse circuito, né? Da rede, que é o que fornece, para lá. Vou pegar os dados que eu tenho e vou calcular. Tendo essa tensão, todos esses valores aqui, o que eu vou conseguir obter? Eu vou obter o valor final aqui no C2. Desculpa. Vou obter o IC2, tá? E o IRL, que é o que passa aqui e o que passa aqui. Obtendo esses dois, o que eu faço, então? O IRL, a corrente que passa nos diodos é a mesma corrente que passa aqui, concorda? Se é a mesma corrente que passa aqui, eu consigo calcular essa tensão. Tá? Digamos que deu 5 volts. Então, calculei, deu 5 volts. Esse cara aqui, obrigatoriamente, ele vai ter que ter o que sobre ele? 2 volts. Então, 2, 2, 2 e 2. Então, esse total todo aqui, ó, de tensão daqui para cá, é os 5 que eu obtive aqui, por exemplo, 5, né? Mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Daria 13 volts daqui para cá, tá? O valor médio. Por que o valor médio? Porque essas tensões aqui são tensões contínuas de 2 volts, tá? Então seria dessa maneira. É isso que ele pede. Desenha a forma de onda da tensão e corrente sobre a carga, isso. Então, você vai calcular todas as correntes. Como é que você segue? Segue isso aqui, ó. Corrente, 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 corrente. Calcula todas as correntes. A hora que chegou na hora no final de calcular a tensão, você vai calcular a tensão sobre a resistência. Tá? Lembrando que esse conjunto todo é a tensão sobre a resistência, mais esses dois. Então, no capacitor vai ser o quê? Tá? Vai ser, como ele está em paralelo, é a mesma tensão que você calculou desse conjunto todo aqui. Então, vai ser VRL médio mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 8. Tá? E o valor de ondulação é o valor fixo. Tá? Aqui, como é contínuo, ele não interfere. Ele simplesmente acrescenta na tensão, a corrente é a mesma, tá? A corrente é seguindo isso aqui, ó. Não muda nada. Mas ele acrescenta na tensão alguns volts. Então, aqui o IRL seria mais ou menos, digamos que é alguma coisa assim. E o conjunto todo, que é daqui a aqui, e que é igual à tensão do capacitor, porque eles são em paralelo, seria algo um pouco mais alto aqui, 8 volts acima. Certo? Então não subtrai, na verdade. Você vai calcular correntes, isso que eu falei, sempre trabalha com corrente. Vai calcular correntes, calcula essa corrente para saber a tensão total desse nó até o terra, você soma essas tensões de 2 volts. Se eles estão direto, a tensão deles vai ser de 2 volts. Certo? Mais dúvidas? Pessoal, peço para todo mundo, por favor, mandar o nome, escrever o nome aí, só para eu controlar a presença. Porque quem não escreve nada não aparece. Quem escreve depois aparece para mim. Só escreve o nome completo e manda aí no chat. Mais dúvidas? E aí, tá tomando tererê, José?
Ninguém vai botar o nome aí para ficar com presença? Tá bom, Isadora. Manda o nome mesmo assim, facilita para mim. É... Pessoal, se não tiver mais dúvida, vamos fazer um Kahoot? Será que a gente consegue fazer à distância? Agora, isso, agora. Será que dá para fazer? Vamos ver se a gente consegue. Então, vou abrir aqui um. Vamos ver se a gente consegue. Eletrônica 3, até retificadores. Meia onda. Só responder onda completa. Meia onda, né? Isso aqui. Vamos lá para o próximo. Foi bem. Pensei que o pessoal não ia conseguir ver os dois ao mesmo tempo. Vamos ver se depois da experiência a gente conversa, ver se deu certo ou não. Retificador de onda completa, né? Retificador de ondas gigantes. Duas ondas. Não, o pessoal tá bem, rapaz. Puxa, vou ter esperado que teve troca lá. Pessoal, aqui tem algo que pode enganar, né? É de 120 para 30, então ele vai reduzir. Se fosse o contrário, de 30 para 120 era 4. Como é 120 para 30, é 1 sobre 4, que é 1 quarto, né? 0,25. Deixa eu ver lá, o pessoal está escrevendo no chat lá. Espera um pouquinho. A gente já continua. Vou colocar. Espera aí que. Ver como é que está a contagem aqui. Não dá tempo de responder. Tá muito rápido, né? Porque na verdade para fazer ele pessoalmente é mais rápido do que fazer pelo celular. Deixa só o áudio no Meet para ver as perguntas. Errei, beleza, parará. Não dá para responder quem tem só o celular. Não dá para pôr multijanela. Putz, errei. Acertei nenhum. Bom, vamos seguir aqui, depois a gente vê quais foram as dificuldades. Eu tento melhorar para a próxima, tá? Vou seguir, aí a gente vai ver. Tensão de pico na carga. Nossa, a maioria jogou 28. Vamos ver. Pessoal, isso aqui é 30 volts, tá? O que vai acontecer? A gente 30 volts alternado e o valor eficaz. O
que acontece? Esse 30 volts eficaz, eu tenho que achar o valor de pico, ou seja, eu teria que multiplicar isso por raiz de 2, tá? E tirar 1,4. É difícil fazer a conta? É. Só que dá para ver que 30 vezes raiz de 2 vai dar um valor muito mais alto, né? E daí depois você tirar 1,4 vai ser perto de 41. Então, se fosse, dava para chutar já esse valor. Ao invés desse aqui, a maioria jogou nesse aqui, porque considerou que aqui era o valor de pico, né? 30 de pico, mas é eficaz. Tá? Na hora que você joga isso aqui 30 vezes raiz de 2, ele já vai dar um valor aí, mais ou menos de uns 40 e pouco, né? Então era algo próximo aí, fazer o cálculo para colocar 41. E aí? Bem chutado, hein? Cada um chutou um valor. Olha aqui, ó. Se o valor aqui é 127, qual o valor de pico? A gente já fez esse cálculo um monte de vezes, vai dar 180 de pico, né? Se a relação é 6 para 1, então 180 dividido por 6, do lado de cá eu teria o quê? 180 dividido por 6 teria 30. Só que 30 daqui a aqui. Eu estou perguntando de A a C. Então é 15, metade, né? Metade de 30, certo? Isso aí o pessoal chutou, não tem jeito não. Vamos lá explicar. Se a relação de espiras for 6 para 1, então, de novo 180, 6 para 1 dividido por 6, 180 dividido por 6, vai dar 30, né? 15 aqui e 15 aqui, tá? Então, o valor de 15 menos 0,7, aqui 14,3. Ah, agora foram bem, hein? Se a relação de espira for 9 para 1, qual será a tensão de pico no secundário? Então, 9 para 1 aqui é 180, pega 180 dividido por 9, dá 20 volts do lado de cá, né? Tensão de pico no secundário. Boa. O Alisson na frente, hein? Vê quem que alcança o Alisson.
Beleza, né? 19,3. A maioria aí acertou. Viram por quê? Então aqui é 180, divide por 9, vai dar 20, né? Menos 0,7, 19,3, tranquilo. Olha lá, camisa 10, hein? Aqui chutou. Todo mundo chutou. Olha que beleza. Bem distribuído, né? Se a relação de espira do travo for 9, qual será a tensão média na carga? Aproximadamente. Ou seja, tinha que fazer uma conta aí. Então, aqui, 180, divide por 9, 20. 20, tira 0,7, vai dar 19, uns quebradinhos de pico, dividido por pi. Pessoal, 19 uns quebradinhos é perto de 18. Dividido por pi, que é perto de 3, vai dar perto de 6, né? Tá aqui, ó. Tá? Ah, o Christian subiu. Esse último foi na sorte. Tá nos finalmente, nos últimos. Ninguém sabia essa, hein? Um pouco de cultura geral agora, pessoal. No fim aqui eu coloquei cultura geral. Nome do clube que os Beatles iniciaram a carreira chama The Cavern Club, lá em Liverpool. Conhecimentos gerais agora. Boa, o pessoal soube, hein? Salvador Dali. Fácil essa, né? Yesterday dos Beatles. Todas as outras, Time, Money, Wish Were Here, são do Pink Floyd. Tem que ouvir música boa, pessoal. Boa aqui, ó. Thomas Edison. Esse rapazinho aqui, ó. Thomas Edison. Inclusive, o soquete das lâmpadas que a gente utiliza, aquele soquete de aquela rosca é chamada de rosca Edison, em homenagem a Thomas Edison. A última. Aqui, ó. Pessoal que não conhece, esse aqui é o Dom Pedro I, esse aqui é o Juscelino Kubitschek, né? Deixa eu ver lá. Esse aqui é o Getúlio Vargas e esse aqui eu não lembro o nome, João Goulart. Mas pela opção, mesmo quem não soubesse João Goulart, aí que é menos conhecido, né? Não tem as outras opções aqui com Pedro I e Juscelino Kubitschek na última. Alguma coisa que você sabe, Alisson? Ó o Christian, rapaz.
Muito bem. Muito bem, pessoal. Pessoal, gostaram do Kahoot? Alguma dúvida? Realmente alguma coisa que eu sei, o Alisson, os conhecimentos gerais, conseguiu, né? Fica a dica aí. Vocês que estão em quarentena, ouvir música boa, Beatles, Pink Floyd, ver pinturas de pintores famosos, né? Só acertei pergunta de eletrônica. Bom também, João. Bom também, né? É... Deu certo de fazer o Kahoot, pessoal? O pessoal conseguiu responder? Eu vi que alguns responderam. Foi tudo no chute ou conseguiu ver a pergunta e responder ao mesmo tempo? Pelo celular, não. Interpretando. Pelo celular, não, como é que fez? Teve que utilizar o computador e celular, foi isso? De canhota. Fiz pelo celular e deu certo. Beleza. Pelo celular não dá. Quem fez pelo celular, como é que fez? Pelo celular consegue, só que perde tempo, sim. Dá certo, só que perde um pouco de tempo, tem que trocar a janela, né? Tá. Beleza. Se for fazer um próximo, então, não está previsto, acho que para a próxima aula, não. O outro é mais para frente. Se eu for fazer, eu aumento o tempo, né, então. Daí dá tempo de responder pelo celular. E realmente está rápido, né? Pelo celular fica corrido. Mas se tiver tempo, daí dá certo, né? Ou não? Beleza. Eu aumento o tempo, então. Para a próxima. Mais dúvidas, pessoal? Beleza, então. Então, bom resto de semana, até sexta-feira, tá? Façam a lista. A lista tá para terça-feira que vem, tá? Eu estou de terminando a aula de limitador e ceifador, que eu vou postar hoje, tá? Aí assistam o vídeo. Na sexta a gente tira a dúvida, tá? Sobre limitador e grampeador, tá? E tem um grupo para apresentar na sexta, né? Pode tirar dúvida na sexta também. Esses encontros nossos vão ser para tirar dúvida, tá? Vamos fazer assim, não tem sentido, que eu falei, não tem sentido eu passar o vídeo, vocês ficarem assistindo aí e eu aqui esperando perguntar. Então eu vou postar o vídeo e os encontros para a gente tirar dúvida. Beleza? Então até sexta-feira eu vou postar o outro. Vão fazendo a lista, não deixa de fazer a lista, tá? E uma boa semana aí para vocês. Falou, pessoal. Tchau. Um abraço, então. E ouçam música boa. E leiam um livro bom. Vejam pinturas bonitas. E até mais. Tchau.